Você que acredita que desenho é coisa de criança, tá bem atrasadinho, viu? Queridos e queridas, bem-vindos ao canal Sua Filosofia para mais um momento de reflexão bem gostoso aqui no podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões podem sim caber no tempo de um cafezinho. Eu sou o professor Toninho e o tema de hoje é extremamente interessante. Na semana passada estava eu assistindo um desenho e me perguntaram o seguinte: você não acha que desenho é coisa de criança, não? Mais especificamente, meu papai me perguntou se desenho não era coisa de criança. E isso veio acompanhado do questionamento dos meus gloriosos heróis. Esses seus heróis, será que eles não são coisa de criança? E eu falei assim, quer saber? Acho que não. Isso me fez recordar muito. Um dos filósofos mais importantes de toda a história da filosofia, o cara chamado de Platão. Platão acreditava que existiam alguns conhecimentos que estavam na abstração, no mundo das ideias, e lá residia o conhecimento verdadeiro. No entanto, algumas pessoas precisavam de uma espécie de simplificação para conseguir entender um pouco melhor como aquilo podia acontecer, ou como aquilo realmente é. Traduzindo em miúdos, o Platão utilizava figuras, alegorias para explicar aquilo que ele estava querendo dizer. Isso acontece com todo mundo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a nossa identidade, e aí você vai falar assim, nossa, estou quebrado por dentro. Quando a gente vai falar, por exemplo, das nossas esperanças para o futuro, que fala, estou brilhando de esperança. Isso quer dizer o seguinte, que nós utilizamos figuras, utilizamos metáforas, alegorias para explicar como nos sentimos, como as coisas são. Platão, inclusive, atribuía a essas alegorias um sentido muito importante, que é o sentido de explicar como o ser humano conseguia entender o conhecimento verdadeiro. Aí você vai falar assim, mas o que é que isso tem a ver com os seus desenhos e com os seus super-heróis? Eu quero que vocês pensem comigo a seguinte ideia. Imagina se eu chego para você e digo, olha, você tem que entender que na vida todo ser humano muda. Essa é uma frase, provavelmente vai te levar ali alguns segundos de reflexão, provavelmente isso vai embora. Agora imagina só se eu coloco durante 10 anos um super-herói com todos os recursos cinematográficos, explosões, armaduras, riquezas, coisas maravilhosas que só o cinema pode nos dar, durante 10 anos uma trama extremamente cativante, cheia de aventura, cheia de reviravoltas, onde pessoas estão envolvidas, onde o próprio brilho do herói é colocado em questão, e depois de 10 anos, aquele que era o mais egoísta de todos, mais mesquinho de todos, mais salafrário de todos, se transforma no cara que vai salvar todos a partir de um ato de coragem, porque entendeu que existe algo muito além do que só a sua vaidade, só o seu ego, só a sua inteligência. Sim, se você já entendeu, eu estou falando do Tony Stark, o Homem de Ferro. Esse cara, por exemplo, nos filmes, o personagem, nos mostra o quanto é possível a mudança. Entende como é muito mais emocionante e, consequentemente, muito mais atraente e muito mais forte do que só eu falar, todo mundo pode mudar? Isso quer dizer que quando Platão nos explica, a partir da alegoria da caverna, que a saída do mundo dos sentidos e a chegada do mundo das ideias nos transforma em seres mais inteligentes, mais aptos a não cometer o mal, é muito mais interessante do que eu falar assim, olha, se você ficar preso só nos seus julgamentos, você nunca alcançará a verdade. É muito mais interessante você contar as coisas através de metáfora, porque as histórias te envolvem, te transportam, e ao te transportar para dentro da história, você acaba emocionando, você acaba sentindo aquilo que o personagem, que a personagem, enfim, que toda a galera ali
acaba se envolvendo. Então eu costumo dizer para vocês que, por exemplo, o Rei Leão marcou muito minha vida, porque em um lar onde as pessoas têm muita dificuldade de dizer que amam umas às outras, quando você vê alguém tão querido morrendo por um acidente que você é culpado, isso te emociona, isso te transforma numa pessoa que vai refletir sobre as suas condutas com os seus familiares. Então, ao invés de assumirmos aquela postura extremamente arrogante de acreditar que somente filmes que ganham o Oscar, que ganham troféus durante todo o ano, das academias cultas do mundo sobre cinema, nos levam a refletir, abram os olhos também para as animações, para os desenhos, abram os olhos para os super-heróis, porque no final das contas, olha que interessante, o mundo está aí posto à significação. As metáforas são infinitas e é você quem constrói o significado a partir de uma simples pétala de rosa, de um simples olhar. Então você pode estar andando e uma chuva pode ser simplesmente uma chuva, mas uma chuva também pode ser a esperança de uma vida nova, a chuva pode ser o choro de uma deusa triste, a chuva pode ser a benevolência de um santo que está super contente com aquilo, ou a chuva pode ser o encontro entre o céu e a terra de modo a trazer fertilidade. O fato não retira a beleza do significado. Então, quando você encontrar aí uma animação, um desenho, um super-herói, entenda que se você ficar reclamando é porque você está se fechando para o significado. Do mesmo jeito que se você não pensar, aquela historinha de pessoas presas na caverna não tem significado nenhum, nenhuma outra história também tem significado se você não quiser atribuir sentido a ela. Beleza? Então, pense, reflita, porque, como dizia já o nosso glorioso Sócrates, né? Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. E eu acrescento aqui ainda o seguinte, uma vida sem desenho não merece ser vivida, porque no final das contas tudo fica muito chato, beleza? Então fica aqui minha sugestão, se você quiser entender sobre a empatia, sobre como pessoas conseguem entender as outras, assista Shrek. Se você quiser saber superação, se você quiser saber como combater o sistema, assista Mulan. Se você quiser saber como é bonito o amor pelo diferente, assista Lilo e Stitch. E se você quiser saber como pensar melhor, assista os vídeos aqui do canal, beleza? Queridos e queridas, um beijo, fiquem com Deus, tamo junto e é nóis. Não se esqueça de deixar seu like, de curtir e compartilhar. Tamo junto, falou, tchau, obrigado!